Operações do contrato de consórcio do consórcio público interfederativo de saúde da região do Alto Sertão. Relatório. Submete-se à apreciação da comissão o presente projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor prefeito Marcos Túlio Laranjeira Rocha, que ratifica alterações do contrato de consórcio do consórcio público interfederativo de saúde da região do Alto Sertão, nos termos da sua justificativa que acompanha o citado projeto. É o relatório. 2. Parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conforme artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico. Nesse ponto, e em consonância com a assessoria jurídica desta Casa, entende a referida comissão pela regularidade do processo de lei número 7/2025, de autoria do Poder Executivo. É de competência privativa do chefe do Poder Executivo tratar sobre a celebração de convênios, acordos ou contratos nas diversas áreas de gestão envolvendo os órgãos da administração pública federal, estadual ou entidades privadas, prescindindo de autorização legislativa para tanto. Em característica administrativa, vem reforçada pela norma do artigo 241 da Constituição Federal, que atribui competência privativa aos municípios para disciplinar, por meio de lei, os consórcios públicos, os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Exige-se, portanto, lei geral tão só para disciplinar aspectos gerais dos consórcios e convênios públicos e não lei específica autorizando de modo direto a realização de convênio determinado. Por isso, não há qualquer vício de competência capaz de impedir a tramitação regular do projeto de lei em análise, vez que trata de assuntos de interesse local nos exatos termos da Lei 31 da Constituição Federal, atendendo o artigo 61, inciso 1º, 2º da Constituição Federal e artigo 36, 2º da Lei Orgânica do Município. A matéria tratada no projeto de lei está em conformidade com a Constituição Federal e demais regramentos jurídicos sobre o tema. Aliás, ele tem por objetivo atender o quanto disposto no artigo 241, inciso que exige lei específica para disciplinar os aspectos gerais do consórcio de desenvolvimento sustentável Alto Sertão. Cabe essencialmente à administração pública deliberar a respeito da conveniência e oportunidade quanto à eventual realização de convênios, acordos ou contratos em benefício dos municípios. Trata-se de atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão. É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que o Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção, execução de atividades inerentes ao poder público. Por isso, o projeto de lei está regular e apto ao processamento nesta Casa. É o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 3. Ante o exposto pelos fundamentos já estampados neste parecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se em consonância com a assessoria jurídica desta Casa pela constitucionalidade
do projeto de lei 07/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, estando, pois, apto ao processamento regular até votação e debate em plenário. É o parecer: Palmas de Monte Alto, 25 de abril de 2025, Domingos Rodrigues Porto Neto, relator, Selma Teixeira de Souza, presidente, Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, membro. Ouvimos aí a leitura do parecer da CCJ, aprovado por unanimidade na CCJ. Apresento, nesse momento, o parecer nessa casa, do qual coloco em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra quanto ao parecer, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco o parecer em votação. O vereador concordar, que diga sim, o discordar, que diga não. O vereador Vandilson. Sim. Vereador Luxo. Sim. Vereador Fim. Sim. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Carlos Alberto. Sim. Vereadora Selma. Sim. Vereador João Batista. Sim. Vereador Almir. Sim. Vereadora Adriana. Sim, senhor presidente. Aprovado o parecer, passamos para a discussão do projeto de lei número 7, de autoria do Executivo. Como não foi lido o projeto, e os vereadores têm cópia, mas o público não tem conhecimento do teor do projeto, eu gostaria só apenas de trazer aqui breve comentário a respeito. Esse projeto de lei, o prefeito pede autorização para que seja ratificado de alteração do contrato, né, do Alto do Sertão, o projeto, no caso, né, consórcio interfederativo da saúde. Aqui ele pede que tem 4 cargos de servidores que vai ser preciso ser implantado dentro desse consórcio. E cada servidor desse vai custar, por exemplo aqui, controlador interno vai custar R$ 3.143,10, o enfermeiro R$ 3.016, o técnico de enfermagem R$ 1.878,16, um assistente administrativo R$ 1.597,08. Então são 4 servidores que o consórcio de saúde vai precisar. Ao se somar esses valores mensais, 50% desse valor o Estado vai pagar. 50% vai ser rateado entre os municípios consorciados. Aí é o município que vai estar pagando a sua parcela. Fazendo aqui de forma bem breve, deve chegar uma média de R$ 300 para cada município pagar mensalmente em torno desse projeto. E isso eu quero deixar claro que, às vezes, quando a Secretaria de Saúde marca um exame junto ao consórcio, ou seja, a policlínica, muita gente acha que o município não tem custo. O município já paga, em média, na gestão passada, R$ 30 mil todo mês em rateio para manter a policlínica. Porque a policlínica, metade é o Estado, mas a outra parte são os municípios. Então, o município tem que, da arrecadação dela, todo mês pagar para que os exames sejam liberados. E, às vezes, eu vejo muita gente acha que a secretaria está fazendo aquilo ali que é o governo que está dando. Então, não é. Então, tem a parte da gestão pública municipal. Se não pagar, não é liberado os exames. Teve município aí que ficou inadimplente e não tinha esse atendimento na gestão anterior. Então, quero aqui parabenizar o ex-gestor pela preocupação de estar sempre atento a isso aqui, ao prefeito atual, que também continua com essa parceria, e além dessa cooperação que tem alguns outros exames que não é parte, responsabilidade do município, e a Secretaria de Saúde, através do gestor, tem também dado, né, a atenção a essas políticas da saúde. Então, portanto, eu quero deixar bem claro isso nessa casa para que os senhores possam entender. E neste momento o prefeito pede a essa casa, né, porque R$1 que a gestão gasta é preciso que nós aprovamos. E é isso que eu disse da LDO, da lei orçamentária, do PPA, que passa por essa casa, e nós temos que estar atentos. Às vezes nós pedimos algo aqui que não está na LDO. Às vezes nós pedimos algo que não está no PPA, que não está na lei orçamentária, e depois nós queremos que o prefeito faz. Então, o momento de discussão é agora.
Então, portanto, eu coloco o projeto agora em discussão. O vereador quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco o projeto em votação. Vereadora Adriana. Sim, senhor presidente. Vereador Almir. Sim, senhor presidente. Vereador João Batista. Sim. Vereadora Selma. Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto. Vereador Joaquim. Sim, senhor presidente. Vereador Valdenilson. Vereador Lúcio. Sim, senhor. Vereador Vandilson. Sim. Aprovado o projeto de lei número 7, de autoria do Executivo Municipal, por unanimidade. Quero, nesse momento, fazer também os agradecimentos aos vereadores dessa casa. O sétimo projeto do Executivo nessa casa, apresentado até esse dia de hoje e aprovado por unanimidade. Então é isso que eu quero, que essa casa mantenha com esse entendimento, entendendo que mesmo sendo vereador de oposição, mas é preciso votar nos projetos que é de benefício para o nosso município. Portanto, em nome do prefeito, quero aqui agradecer aos senhores vereadores por unanimidade pela aprovação. Passamos à leitura do parecer da Comissão da CCJ quanto ao projeto de resolução da vereadora Selma. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 7, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto e da outras providências. Conforme artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregue à apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico. Nesse ponto, e em consonância com a assessoria jurídica desta Casa, entende a referida comissão pela regularidade do projeto de resolução número 7 de 2025. Quanto à iniciativa de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal, realizado através de projetos de resolução, dispor sobre assuntos relacionados à matéria administrativa ou política administrativa relacionados à Câmara de Vereadores, nos exatos termos do artigo 172 do Regimento Interno. Sendo assim, tanto o projeto de resolução não guarda qualquer vício de constitucionalidade formal que impeça a sua tramitação. O teor do projeto de resolução também não apresenta qualquer vício, pois apenas institui diretrizes a serem seguidas internamente no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Registra-se que o projeto de resolução para análise exige 2 discussões para aprovação nos termos do artigo 136 do Regimento, podendo ser votado em uma única discussão após autorização específica do plenário, mediante requerimento de algum vereador. Portanto, o projeto de resolução está apto a ser votado em plenário e, caso aprovação, terá sua eficácia imediata. Ante o exposto, pelos fundamentos já estampados, desse parecer, a Comissão de Justiça e Redação manifesta pela constitucionalidade do projeto número 7, estando, pois, apto a processamento regular e com envio ao plenário. É o parecer. Domingos Rodrigues Porto Neto, relator. Selma Teixeira de Souza, presidente. E Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer da comissão. O vereador quiser fazer uso da palavra, se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, coloco o parecer em votação. Em votação. Vereadora Adriana. Sim, senhor presidente. Vereador Almir. Sim, senhor presidente. Vereador João Batista. Sim, presidente. Vereadora Selma. Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto. Vereador Joaquim. Sim, senhor Vereador Valdenilson. Sim. Vereador Lúcio. Sim. Vereador Vandilson. Sim. Aprovado por unanimidade o parecer. Gostaria de solicitar aqui da autora para fazer a leitura do projeto de resolução. Foi dispensada a leitura. Mas por não ter os vereadores cópia, seja Pronto. feito só dispensa das exigências regimentais, mas da leitura não. Projeto de resolução número 7 de 2025 dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto. Artigo 1º. Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto, a Escola do Legislativo, com o objetivo de promover a educação para a cidadania, a formação política e o aperfeiçoamento técnico dos servidores, vereadores e da comunidade. Artigo 2º.
A Escola do Legislativo tem por finalidade: 1. Promover cursos, palestras, seminários, oficinas e atividades educativas relacionadas ao funcionamento do Poder Legislativo, cidadania, democracia e políticas públicas. 2. Contribuir para a formação e capacitação contínua dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores. 3. Incentivar a participação da sociedade civil, especialmente dos jovens e estudantes, nos debates públicos e na atuação cidadã. 4. Estimular a transparência, a ética e o controle social das ações do Poder Legislativo. 5. Estabelecer parcerias com instituições de ensino, órgãos públicos e entidades da sociedade civil para o desenvolvimento de projetos conjuntos. Artigo 3º. A Escola do Legislativo será coordenada por um servidor profissional designado pela presidência da Câmara Municipal, com experiência em educação, administração pública ou áreas afins. Artigo 4º. A escola poderá firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para a realização de suas atividades. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Selma Teixeira de Souza, vereadora. Feita a leitura do projeto, coloco o mesmo em discussão. O vereador quiser fazer uso, se inscreva. Inscrita a vereadora Selma, com a palavra. Me permita falar sentada, senhor presidente. Muitos têm se perguntado em relação às viagens dos vereadores, né? E tive participando de vários momentos, né? De várias marchas dos vereadores durante esse tempo que estive nessa casa, desde 2019, e onde a gente tem andado, a gente tem ouvido sobre a instituição das escolas legislativas dentro das câmaras municipais, né? E a importância que isso tem trazido no sentido de conhecimento, de formação para os vereadores e servidores da casa. Vejo como de grande importância nesse momento, onde percebi aqui, né, o vereador Neto, nosso presidente, ao chegar nesta casa, fazer algumas alterações no sentido de sessões temáticas, né, onde que nós vimos a Câmara lotar para se discutir temas, né, de relevância para a nossa cidade. Nesse sentido, eu achei por bem a gente oficializar, né, e fazer com que essa Câmara de Palmas de Monte Alto tivesse essa função legislativa também, a função de educar, né, através da instituição dessa escola. Então, eu trago esse projeto com esse objetivo, né, como foi lido, promover cursos, palestras, seminários, porque hoje nós estamos viajando para ir para outros lugares buscar conhecimento, todo mandato acontece, né, e com esse projeto, com essa lei instituída nessa casa, ele vai ter a prerrogativa de estar trazendo para que aqui que aconteça na nossa cidade esses cursos também. Então, eu quero também enfatizar que essa é uma questão também estadual, federal. As câmaras estaduais e federais, elas já possuem, né, isso instituído na sua Câmara, e tem como bem também, parece que as coisas tudo se encaixou hoje. Recebemos aqui pela manhã o convite, né, da Assembleia Legislativa, convidando essa Câmara para participar do segundo encontro do ABEL, né, que é a Câmara Legislativa lá da Assembleia. Então, é muito importante, né, essa ação aqui dentro dessa casa, e eu peço aí aos colegas vereadores para que votem favorável a esse projeto, sabendo que não é uma coisa só da vereadora Selma, é algo que está sendo proposto pela vereadora Selma, mas é algo que vai beneficiar a todos, desde que todos assumam o seu compromisso, porque aqui, a partir desse projeto, cada um vai desempenhar uma função, né, nos eventos que assim for acontecendo. Então, eu quero dizer que
eu trago esse projeto, né? E peço aí a colaboração, o empenho, né? Para que a gente possa fazer de fato prevalecer isso aqui dentro da nossa Câmara de Palmas de Monte Alto. Obrigada. Ouvi a fala da vereadora Selma. Continua em discussão. Ninguém para fazer uso. Eu gostaria aqui de parabenizar a Vossa Excelência, vereadora, quanto ao projeto apresentado para que seja regulamentado nessa casa. Como Vossa Excelência falou, já está dentro dos nossos planos de estar realmente buscando esse projeto para essa casa, do qual a nossa assessoria já fizemos encaminhamento para o Senado Federal, através da minha visita à cidade de Caculé, junto ao presidente daquela casa. Eu fui informado que a gente, quando faz uma visita a uma Câmara, para poder trocar experiência, e eles me passaram toda a informação de como fazer a cooperação técnica junto ao Senado, para que pudesse formar essa escola técnica dentro da nossa Câmara Legislativa. A partir daí, tomei a iniciativa, inclusive até não foi possível até a gente ir no Senado nessa ida, mas já estava com esse projeto encaminhado, encaminhamos por e-mail. Posteriormente eu devo ser chamado para assinar esse acordo em Brasília junto ao Senado. E agora vem o convite da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para que a gente possa participar e assinar também essa cooperação técnica junto à Assembleia Legislativa. Então isso está, como a vereadora Selma falou, está condizendo e encaixando os nossos planos com os planos, né, que Deus tem determinado para nós. Nesse momento eu coloco em votação o projeto de resolução. Como vota a vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Almir? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Batista? Sim. Como vota a vereadora Selma? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlos Alberto? Como vota o vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Valdenilson? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador José Anísio? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Vandilson? Sim. Aprovado por unanimidade. Nesse momento nós passamos para a leitura do projeto de lei número 25 de 2025, que declara o hino oficial do município de Palmas de Monte Alto e da outras providências. Vereador Carlos Alberto, faz a leitura, por favor. Não, a leitura não, só foi das exigências. Só aqui mesmo, a primeira folha. Projeto de lei número 25, 2025. Declara o hino oficial do município de Palmas Monte Alto e da outras providências. A Câmara Municipal de Palmas Monte Alto, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, na forma regimental, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica oficializado como hino do município de Palmas Monte Alto o hino de autoria da senhora Gildete Alcântara Rocha, cuja letra segue em anexo. Artigo 2º. O hino municipal será executado obrigatoriamente: 1. Nas sessões solenes da Câmara Municipal. 2. Em eventos oficiais realizados pela Prefeitura Municipal. 3. Em solenidades cívicas e comemorações do município. 4. Em instituições de ensino, conforme regulamento próprio da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. A letra e a partitura oficial do hino deverão ser publicados no site oficial do município e divulgadas juntos às escolas da rede municipal de ensino. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palmas Monte Alto, 15 de abril de 2025. Domingos Rodrigues Porto Neto, vereador, autor. Feita a leitura do projeto de lei, eu coloco em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Senhor presidente, me permita. Com a palavra a vereadora Selma. Quero parabenizar por essa atitude, né, essa iniciativa de oficializar esse hino, né, algo que já existe há muito tempo,
mas que se for buscar isso na lei a gente não encontra, né? Então a gente está aqui nessa casa, é um dos papéis dos vereadores, né? É tornar lei aquilo que, né, acontece no nosso município. E veio na hora certa, nós estamos aí adentrando o mês de maio, mês de aniversário da nossa querida Palmas de Monte Alto, né, e que esse hino vai ser entoado, agora a gente pode com mais propriedade dizer que é nosso, né, porque vai estar lá constando no Diário Oficial, na lei do nosso município. Então, parabéns e... Ouvimos aí o pronunciamento da vereadora Selma. Eu gostaria de passar os trabalhos à Vossa Excelência. Eu gostaria de fazer uso quanto ao projeto. Pois não, senhor presidente, eu passo a palavra agora para o autor do projeto, vereador Neto. Senhora presidenta, permita falar sentado. Senhores colegas vereadores, esse projeto de lei, como a vereadora Selma aqui já colocou, parece ser uma coisa nova, diferente, e que talvez não seria necessário estar passando pelos trâmites legais dessa casa. Mas o que nós temos aprendido no dia a dia é que legislar é criar leis, e aquilo que não está legalizado não é lei. Me trouxe muita preocupação quando a vereadora Adriana apresentou um projeto de lei denominando o cemitério da cidade. E aqui na comissão questionei que o cemitério do Mota 2 já era denominado Jardim da Saudade, porque lá estava escrito Jardim da Saudade. E quando a vereadora Bárbara, aliás, ou foi a vereadora Selma, questionou que poderíamos estar então buscando junto ao Executivo para que pudesse apresentar se realmente já existia alguma legislação, né, ou um decreto, ou que seja uma lei, dando nome àquele cemitério. E para surpresa nossa, não existia nenhuma lei que denominasse aquele cemitério de Jardim da Saudade. Então é necessário que nós, quanto vereadores que aqui passamos, estejamos atentos para que seja feito de forma o que nos coube, do que nos foi dado, né, a prerrogativa de estar nessa casa. Portanto, desde muitos anos, posso dizer até da minha adolescência, quando estava na sala de aula, eu já ouvia falar de Dona Gildete, né? Gildete, a professora que esteve aqui em Palmas de Monte Alto, e ela juntamente com Dona GG, né, criaram esse hino, né, de Palmas de Monte Alto, e do qual esse hino a gente percebe que às vezes ele é entoado uma voz, é entoado de outra voz, foi mudada de cidadezinha para cidade linda, e não tem nada arquivado, nada que foi feito de forma correta. E, portanto, achei por bem nós estarmos agora iniciando os festejos de aniversário da cidade, 185 anos de emancipação política, fazer um projeto de lei, 185, de estarmos aqui fazendo de forma legislativa e encaminhando ao Executivo para que fosse sancionado, e que a partir desse momento se tornasse obrigatório o hino de Palmas de Monte Alto nas atividades educacionais, nos momentos cívicos do município, suas ações, pois nós sabemos que temos já o hino nacional, que nós o temos, né, como algo de grande importância, que nos representa, né, nos remete, né, à consciência ao nosso país, e que também temos que valorizar o nosso município. Portanto, eu gostaria aqui na minha fala, senhora presidente, pedir a permissão para que fosse entoado, né, o hino de Palmas de Monte Alto, já que estamos aqui no momento de aprovação do projeto, para que os senhores ou a senhora tenham conhecimento da beleza que traz esse hino, enaltecendo a nossa terra natal, Palmas de Monte Alto. Glória da nação brasileira.
presidenta, senhores vereadores, o hino da nossa querida Palmas. Embora que no fim a gente vê que traz aqui um pouco da história de Palmas de Monte Alto, da cultura, quando fala da igreja, né? Ali do alto da colina, Maria abençoa os seus brilhos. Mesmo hoje eu tendo a minha religião diferente, mas entendo que é cultura, que nós temos que preservar. Não tirei, porque vejo que é importante se manter a nossa cultura. E sabemos que a Igreja Católica ela é uma igreja também que professa o amor de Deus, professa o Cristo vivo e, portanto, nós temos que respeitar. Então, quero aqui deixar a minha justificativa, porque eu sei que esse hino ele irá correr também para que as igrejas evangélicas possam estar apresentando e que entenda que o legislador que aqui está, ele não é apenas um adepto de uma religião, ele é um representante de um povo do nosso município que tem que estar para defender todas as religiões, né, que faz parte do nosso município. Claro que eu tenho a minha respeito aos demais, e nem tudo eu vou estar me envolvendo, porque eu sei que tem algumas religiões que não me cabem. Já falei para os senhores vereadores, mas a Igreja Católica tem o meu respeito e, portanto, não ia deixar de fazer com que esse hino fosse apresentado de forma legal e fazer qualquer alteração. A voz, Dona GG, também predomina como a pessoa realmente que foi a construtora dessa música, juntamente com Dona Judete Alcântara, que não está mais no nosso município, não sei se está mais viva, né? Já morreu, mas deixou história em Palmas de Monte Alto. E, portanto, eu coloco o projeto em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Oxe, desculpa, vereadora. Eu tenho que passar primeiro o espaço para a senhora. Nesse momento, A discussão do vereador, autor do projeto, e agora eu retorno os trabalhos ao presidente. Obrigado. Fiquei tão envaidecido, tão assim, lisonjeado com a fala e com a música que mexe no nosso coração, que eu não tenho, nem já fui logo, nem deixei a vereadora descompatibilizar. Mas em votação o projeto de lei. Como vota o vereador Vandilson? Sim. Como vota o vereador José Anísio? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Fim? Sim. Como vota o vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlos Alberto? Como vota a vereadora Selma? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Batista? Sim. Como vota o vereador Almir? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, do qual quero agradecer cada voto de cada vereador e que nós possamos fazer valer o nosso hino montealtense. E pedir à senhora secretária que seja encaminhada ao prefeito e notificando também as secretarias, em especial a Secretaria de Educação, dessa aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que o prefeito não vai medir esforço de estar sancionando o mais rápido possível. Nesse momento nós passamos à leitura do parecer, das indicações, e eu solicito da vereadora Selma fazer a leitura do mesmo. Lembrando que as indicações da vereadora Ana Bárbara foi tirada da ordem do dia de hoje, por ela não estar presente, o regimento interno não permite que o autor, estando ausente, seja aprovado qualquer proposição. Ficará para a próxima. Tirou, mas nós vamos seguir pelo parecer. Indicações de 2025. Essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final recebeu para análise, nos termos do artigo 60, parágrafo 1º do Regimento Interno, relatar e emitir parecer às proposições e epígrafe. Examinando as matérias quanto à sua forma, tem que se tratar de indicações conforme previsto no artigo 159 do Regimento Interno destacado. Portanto, ao seu conteúdo, deve-se buscar saber se as referidas indicações encontram-se compatíveis com o PPA, LDO e lei orçamentária. As indicações de número 119, 125 a 134 de 2025, ora apresentadas, estudadas e analisadas quanto ao seu aspecto legal, verifica-se que as indicações se encontram em consonância com a legislação pertinente, onde busca em seu bojo o benefício para as comunidades. Assim, optamos pela aprovação das mesmas, conforme indicação acima. Indicação número 119, de José Anísio, colocação de identificação nas comunidades rurais, aprovada. Indicação 125, do vereadora Selma, construção de passagem molhada com colocação de bueiro na Lagoa do Couro, aprovada.
Indicação 126 da vereadora Adriana, a construção de uma passagem molhada na comunidade Lagoa de Canudos, próxima à residência do saudoso senhor Justino, aprovado. 127, Adriana, participação de artistas locais na grade de programações de eventos culturais e fomento público do município, aprovada. 129, Domingos Rodrigues Porto Neto, patrulhamento e encascalhamento das estradas que ligam Pajeú a Barreiras, aprovado. 130, Neto, patrulhamento e encascalhamento da estrada que liga a BA Sebastião Laranjeiras ao povoado de Pé de Serra, aprovada. 131, Neto, perfuração de poço artesiano para atender a comunidade de Vila Batista, aprovada. 132, Neto, perfuração de poço artesiano na comunidade de Pinga Fogo 2, aprovada. 133, Neto, perfuração de poço artesiano na comunidade de Paracatu, aprovada. 134, Neto, perfuração de poço artesiano na comunidade de Ladeira e Agrestinho 2, aprovada. 135, Adriana, construção de jardim com banco em frente ao bar e lanchonete Pimentel do Pinga Fogo, retirada pela autora. 136, de Neto, posição de lâmpadas no bairro Oliveira, aprovada. 137, Neto, reposição de lâmpadas no loteamento Mota 1 e 2, aprovada. 138, Neto, implantação de braços de lâmpada nos postes de loteamento Baité, ao longo do Parque Vaquejada, aprovado. Palmas de Monte Alto, Domingos Rodrigues Porto Neto, relator, Selmo Teixeira de Souza, presidente, Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, membro. Em discussão, parecer das indicações. O vereador que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Senhor presidente, Vereadora Selma. eu apresento, aqui hoje apenas uma indicação a ser votada, que é a construção de uma passagem molhada, com colocação de bueiros ali nas mediações da Lagoa do Couro, quase em frente à escola, um local que é uma corrida de água e devido às chuvas intensas no período chuvoso acaba que quebrando a estrada, causando alguns transtornos, até de acidentes, como já houve lá. Então é necessário que seja feita essa intervenção. Eu acredito que contando com a compreensão, o entendimento do nosso gestor e também do nosso secretário de obras, que sempre zelou pelo bem-estar do nosso povo da zona rural, mantendo as nossas estradas em dia, eu tenho certeza que esse não vai ser dificuldade para que essa obra seja concretizada. Então, eu peço aos colegas para que votem favorável a essa indicação de número 125 de minha autoria. Senhor presidente, Vereadora Adriana. permita-me falar sentada. Também solicito aos novos colegas vereadores que votem favorável às minhas indicações. Inclusive, a indicação da passagem molhada da comunidade de Lagoa de Canudos é uma cobrança minha desde o início do meu primeiro mandato, que eu venho cobrando, solicitando. Inclusive, fiz uma visita lá com o Edmar, olhamos, depois retornamos lá com o prefeito Manuel Rubens, acompanhado com a vereadora Selma, o vereador Joaquim também. E agora, mais uma vez, aproveitando a oportunidade aqui da presença do secretário, mais uma vez eu cobro que seja feita essa passagem molhada lá, porque período chuvoso, a gente fala que é poucas vezes no ano, mas é nesses momentos que a gente vê mais ainda a dificuldade do pessoal que mora lá do outro lado, quando necessita de urgência de vir para a cidade. Então, mais uma vez, eu reforço. E também a minha primeira indicação aqui, que é colocar, incluir os artistas da cidade na grade de contratação dos shows das festas públicas aqui do nosso município. Por quê? Como eu sempre digo, eu não vivo da música, mas admiro e respeito os colegas músicos que vivem da música. Então, esse é um momento que nós precisamos e que nós vemos a oportunidade para apresentar nosso trabalho na cidade e também apresentar o trabalho para aqueles visitantes que venham prestigiar o nosso evento. Então, mais uma vez, eu gostaria de solicitar aos nobres colegas que votem favorável. Ouvimos aí o pronunciamento da vereadora Adriana.
Nesse momento, eu gostaria de me descompatibilizar mais uma vez, vereadora Selma, passar os trabalhos à senhora como presidente. Pois não, senhor presidente, com a palavra, o autor da... Senhores vereadores, permita falar sentado, senhora. Senhores colegas vereadores, aqui apresentei 9 indicações. Sei que a gente apresenta, a gente sabe, compreende que não tem recurso para atender todas as nossas demandas. Mas nós somos cobrados do povo e nós precisamos mencionar, junto ao gestor, a necessidade, porque o prefeito, ao nós estarmos encaminhando indicações nesse sentido, ele vai ter um norte de onde realmente está precisando das necessidades. Nessas indicações aqui, do qual foi aprovada pela comissão, está aqui a solicitação de perfuração de poço artesiano. Nós temos um poço artesiano aqui na localidade de Paracatu, do qual servia Agrestinho 2, atendia Agrestinho, Paracatu. Esse poço teve um problema que eu não sei ainda se já foi solucionado, porque teve a bomba caiu, travou, não pôde tirar, a máquina já tentou e não conseguiu, não tinha conseguido. Mesmo sem não sendo permitido que o vereador, que o público presente possa estar interpelando o vereador, eu gostaria de perguntar ao vereador Miro Lima e dar essa condição de responder se esse posto já foi resolvido o problema. Não foi porque existem 2 fatores. Primeiro, que o poço era antigo, a tubulação que era feito o revestimento do poço era daquele revestimento de ferro ainda, e a bomba colou. Inclusive trouxe o guincho de Guanambi para tentar tirar, não conseguiu. Tentou tirar com a pá mecânica, estourando, não conseguiu. E aí o executivo está dependendo da licitação para perfurar outro poço. E nós sabemos que é uma das dificuldades até agora da gestão é a questão licitatória, porque tem dificultado muito o nosso trabalho. E também existe uma situação que eu quero passar para os senhores vereadores, que aonde tem água da Embasa, a Embasa não aceita que tenha fornecimento de outro tipo de água. Mas o chefe do executivo já está dependendo da licitação para perfurar o poço para atender essas localidades onde não existe água doce. A água tratada da Embasa. Muito bem, eu agradeço aí a participação, isso é importante. A perfuração desse poço, no caso, eu realmente, na minha indicação, eu não peço para Agrestinho 1, porque lá já tem água encanada, mas o Agrestinho 2 e a ladeira dependem dessa água e não tem a água potável e nem tampouco um poço perfurado naquela região. Solicito também aqui perfuração de poço para a Vila Batista, para o Pinga Fogo 2, enfim, diversas localidades. E mais uma situação, secretário, é quanto às lâmpadas queimadas, né? Eu sei também que o senhor até então deve responder novamente, mas já tem mais ou menos noção, né, da situação da questão de lâmpada, mas nós estamos aproximando os festejos do aniversário da cidade e, se possível fosse, se tivesse ainda algum resto ainda a licitação em vigor da anterior, que pudesse atender da prioridade à nossa cidade, pois vamos estar entrando em período festivo. Mas eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse estar se pronunciando, e eu creio também que é mais um fator, é o caso da licitação. A situação também é caso licitatório, mas o prefeito determinou o pessoal que toma conta da parte elétrica do município para fazer um levantamento de toda a cidade e está adquirindo essas lâmpadas para repor no nosso município. E dizer aos senhores vereadores também, por determinação do prefeito, que aonde tem braço de lâmpada que está com problema, não vai repor mais com essas lâmpadas que tem essa fluorescente, vai ser todas de LED. A partir de agora, todas as lâmpadas que for trocadas na cidade, precisar repor, vai ser de LED, a não ser as que está perfeita, que só tem que colocar a lâmpada. Pronto. Quero aqui agradecer imensamente ao nosso secretário Miro Lima pela participação na sessão, do qual cedi o espaço da minha fala, né? E posteriormente estaremos, né, buscando mais informações de forma mais precisa junto com o presidente dessa casa, né, e vereador. Estou à disposição, senhor presidente, qualquer dia que quiser convidar à disposição. Obrigado. Finalizada aí a discussão do autor, eu retorno os trabalhos. Retomando o trabalho, eu quero agradecer pela participação, vereadora, e nesse momento colocar o parecer
O vereador está com a palavra. Senhor presidente, a importância de colocação de placas indicativas nas estradas dos nossos municípios, onde a gente anda, só mesmo bem conhecido, que conhece todas as estradas, igual tem o vereador Arimídio, né, que é dessa região, e você também, o senhor também, senhor presidente, me desculpa, que conhece bem o município de ponta a ponta, desde a gestão anterior, que eu venho pedindo colocação de placas, indicando, tipo GPS rural, as localidades, a chegada em cada localidade. Então, necessita muito dessas placas, informação sobre pontes, talvez até em curva, né? Igual nós temos essa estrada aí do Esplaiado, né? Com diversas curvas, que às vezes vem gente de fora e fica informando para onde vai, para onde vem. É muito cheio de gás de estrada. É realmente uma teia de aranha aqui, o Baxi, né? Para esse lado, para o lado aqui do Barra do Riacho, são mais pouco, mas o lado aqui que pega o Baxi aí até a divisa de Matina aí, Campos de Baixo, tem que saber andar aí, porque à noite, eu vou te falar a verdade, até os que andam aí perdem, né? Então eu conclamo aos colegas vereadores que votem favorável, né? E peço encarecidamente ao nosso gestor que dá essa atenção e vamos sinalizar as nossas estradas do nosso município. Não havendo mais nenhum inscrito na discussão, eu coloco em votação as indicações mencionadas nessa noite. Em votação. Como vota a vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Almir? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Batista? Sim. Como vota a vereadora Selma? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlos Alberto? Como vota o vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Valdenilson? Como vota o vereador Zé Anísio? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Vandilson? Sim. Então, aprovado por unanimidade as indicações, do quais serão encaminhadas amanhã no primeiro horário para o Executivo tomar devidas providências.